Saudações, sou o Sensei Wellington e sigo o Sensei Wellington Souza do Makoto Dojo Aikido. Vamos aqui estar falando de como a filosofia do Aikido pode ajudar pessoas. A gente acessou há pouco, tivemos um probleminha técnico, caímos aí, mas já estamos de volta. Aguardar aqui reconectar. Tá falando com o Sensei Altair Ireno, é um especialista aí na filosofia do Aikido. Vamos hoje estar aprendendo, como a gente tem aprendido muito ultimamente. Só esperar ele reconectar aqui. Então a gente vem falando aqui nessa sequência de lives dos benefícios do Aikido, de como o Aikido ajuda a gente de diversas formas. Boa noite, meu amigo. Muita gente boa acessando aqui. Aguardar só mais um pouquinho. Eu já estava no ar aqui com o Sensei Altair Ireno, mas teve alguma pane aí, mas ao vivo tem dessas coisas. Lembrando, vocês já estão nos acessando, apertem o coração várias vezes, nos ajuda bastante no engajamento. Compartilhe aí, aperte no botãozinho, chame todos os seus contatos para estar pegando um pouquinho de seu conhecimento. Saudações, Sensei. Tive um probleminha técnico aí, mas já estamos de volta. Eu tô aqui no escuro, não sei se vocês estão me vendo. Eu não estou me vendo aqui. Como é que tá aparecendo aqui, a imagem está ótima. Ah, então tá bom. Eu não estou me vendo aqui, mas eu estou te vendo e estou vendo aí as pessoas escreverem. Então, mais uma vez, boa noite e obrigado pelo convite, né? Tá aqui nesse espaço maravilhoso. Você tem feito várias lives, tem feito um trabalho muito bonito aí no Aikido e tá de parabéns. Obrigado, Sensei. De logo, eu sempre ressalto, né? É uma honra, sou muito grato a gente que teve um contato inicial diferente, né? Que você também faz um trabalho fantástico aí, divulgando Aikido, fazendo as lives. E a gente fez um comentário lá em uma live que você fez maravilhosa, o Sensei Márcio Petro, fez? E aí fez um convite, eu aproveitei e convidei também, o senhor de bate-pronto aceitou. E a gente está aqui hoje para aprender um pouquinho da filosofia. O senhor que é especialista aí em filosofia, é um monge. Eu até pedi para não estar falando muito aqui, se o senhor puder falar um pouquinho quem é Sensei Altair Ireno. Ixi, essa é uma pergunta que eu adoro também fazer para aquelas pessoas que vão partilhar comigo das lives, né? A gente terceiriza esse problema, né? Que é um problema apresentador. Então, gente, eu tô à frente do Kaminoza Dojo, né? Como sensei, a gente criou o dojo há 5 anos e o dojo nasce de um sonho, de uma vontade de homenagear um amigo. Por que eu tenho que falar de mim apresentando o dojo, né? Porque eu acho, na minha vida, que as nossas relações são as que nos constituem, né? Como no Zen a gente usa o manto, que chama Kesa, que ele é feito de retalhos que seriam jogados fora, você recolhe eles e costura um no outro. A nossa vida é assim, as nossas relações fazem com que a gente seja o que a gente é o que nos traz até aqui, né? Então, a gente conversou já lá no início e houve uma afinidade porque nós dois viemos da caserna, né? Nós dois somos militares, ele policial militar aí no estado da Bahia, eu aqui em Santa Catarina. Tem muitas coisas em comum, Aikido, a carreira militar, e isso fiquei na ativa há 30 anos e durante 15 anos eu trabalhei dentro do centro de ensino ajudando a formação de policiais, né? Homens, mulheres, soldados, sargentos e oficiais. E eu sempre disse para eles, e quando converso com as pessoas, eu preparei, Paulo Santa aí, lá de Fortaleza com a gente, pessoas para morrerem, para enfrentar a morte, né?
Nós policiais, nós nos colocamos em prol da sociedade, no juramento lá diz, né, com risco da própria vida. Então, se eu for resumir, Altair é dedicação à sociedade ainda hoje. A cada um que entra lá no nosso dojo, a cada uma daquelas pessoas que eu atendi durante 30 anos de serviço. Hoje a gente tem um trabalho social, a gente atende uma aldeia indígena, todo mês, levando recursos materiais, alimentos, roupas, remédios, que graças ao movimento do Aikido, né? São os amigos do Aikido que colaboram com esse movimento de apoiar a aldeia. Maravilha! Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi essa experiência aqui de entrar no conteúdo, do senhor se tornar um monge. Então, eu vou fazer igual argentino. Tens tempo? A história é longa. Eu creio. Outro dia eu falava com um amigo lá de Belo Horizonte, que conheci também pela live. Na infância eu já tinha uma vontade, uma necessidade de uma espiritualidade. Na chácara que eu moro hoje, ela era do meu avô materno. E meu avô era muito religioso, ele era católico, tinha um altarzinho, e quando eu vinha passar as férias na casa dele, eu ficava nesse quarto onde estava o altar, né? E eu acho que tem essa influência, ele nunca foi assim, de cobrar nada, mas a atitude dele, a relação com a natureza. Tanto é que eu fui para a polícia ambiental, então eu tenho uma relação muito forte com a natureza. Aikido é natureza, né? Sim. E na minha adolescência, então, essa sementinha estava lá. Mas eu pensei que eu ia ser um monge franciscano, dominicano, um capuchinho, um trapista. Mas daí chega a adolescência, você começa a namorar, conhece as meninas e coisa e tal. E aí eu vi que esse caminho não ia dar certo. E aí eu tive uma leitura do Zen budismo, só que o Zen sempre me chegou como uma filosofia de vida, não como uma religião. Só mais tarde, quando eu fui fazer o meu curso de filosofia na Universidade Federal, que eu me deparei com uma monja francesa. Eu nunca tinha visto uma mulher careca, e isso me impressionou muito, e o que ela falou me tocou, e nós estávamos numa sala com 40 pessoas, e somente no dia seguinte ia haver uma prática de sentar e realmente fazer meditação. E somente uma pessoa daquelas 40 foi ao encontro da monja no dia seguinte. E aí de lá para cá, e aí quando, 2017, eu estive no Japão, fiquei 8 meses em treinamento no Japão, no mosteiro de Sojiji. E quando eu voltei para Florianópolis, 2, 3 meses depois, uma pessoa argentina, que mora aqui em Florianópolis, me procurou para fazer um encontro aqui em Florianópolis para receber uma roshi, que seria mais ou menos um shihan para nós, né? Uma roshi, uma monja de, vamos dizer assim, de uma hierarquia elevada. E essa monja que vinha é a professora da monja que me introduziu, vamos dizer assim, no Zen budismo. Então eu fiquei muito feliz em receber dessa oportunidade. Então foram 2 presentes, né? Ir para o Japão, treinamento, que é um sonho de todo monge, poder fazer isso, né? Realizar isso, porque nem todo mundo consegue. E outra coisa é receber a pessoa que é responsável pela tua iniciativa no caminho, né? Pelo teu início no caminho. Eu acho que foi muito impactante na minha existência. Maravilha. Começou por aí. Show de bola. Sensei, nós estamos aqui num projeto, né? Benefícios do Aikido. Na minha história aqui, eu constatei que muita gente desconhece, né, a tamanha grandeza, a tamanha ajuda que o Aikido proporciona para as pessoas. Muita gente tem essa imagem da arte marcial, arte de guerra, de matar, etc., de machucar o outro. E o Aikido tem uma visão muito diferente, o Aikido ajuda as pessoas, né? E aí, haja vista que eu estava falando até no início aqui, quando a gente ensina, né, a gente até conversou um pouco disso, ensina só técnica, a gente acaba
técnica, ensina filosofia, a gente melhora o ser humano. Tá? Aí eu te pergunto, o senhor que é especialista em filosofia, conta pra gente como a filosofia do Aikido pode ajudar as pessoas, até contar um pouco da filosofia do Aikido, né? Então, eu quero, nessa oportunidade, até contar como que eu iniciei no Aikido. Tá Que aí é uma bom. coisa assim, meia louca. Eu, aqui em Florianópolis, eu sou rato de biblioteca, né? Adoro livros desde a minha adolescência. E eu estava caminhando em Florianópolis, na época eu estava na Polícia Ambiental, e olhando as vitrines da livraria, me deparei com esse livro aqui. Ah, eu tenho. Aikido em Harmonia com a Natureza, né? Do Saotome Sensei. Como diz o pessoal aí de cima, né? Homem, seu menino. Eu li esse livro todo, são quantas páginas? 305 páginas. E eu não consegui ver arte marcial nele. Eu só via a filosofia, a espiritualidade, um caminho espiritual, um caminho religioso. E aí isso me tocou muito. Quando eu voltei para o grupo que eu estudava filosofia, um grupo informal de filosofia, ainda não era acadêmico, o meu colega que fazia Kung Fu, ele disse assim, não, mas Aikido é uma arte marcial. Como assim? Não, é uma filosofia, uma religião. Eu não conseguia ver arte marcial. Daí quando ele me mostrou as figuras, as fotos, e tem muitas fotos, caramba, é isso. E aí eu me matriculei, então meu primeiro professor foi Padua Sensei, né? Que veio de São Paulo, treinou com o Kawai Sensei e veio para Florianópolis e eu iniciei os treinos com ele. Então, o Aikido tem esse aspecto, para mim, ele não é uma arte marcial. Ele é um Budô. Budô no sentido do que o grão-mestre Morihei Ueshiba falava. Que ele dizia que Budô é parar a lança. Ele pegou os princípios do Budô antigo e reorganizou aqueles 5 princípios, né? E colocou a preservação da vida acima de tudo. Então, claro que isso não foi de uma hora para outra, ele foi evoluindo também, então teve uma influência de Omisaburo Dekuji, nessa forma dele pensar, dele transformar, porque ele não era assim também, ele tinha, como a gente costuma dizer, sangue nos olhos, né? Ele participou de guerra, o Aikido foi testado em combate, né? Ele ensinou muita gente. Então, esse contato, e por isso que eu comecei falando da colcha de retalho, né? Esse contato com o Omisaburo Dekuji mudou a visão dele de como proceder com as artes marciais, e eu não gosto nem desse nome arte marcial, para uma coisa que vem da Ásia, porque Marte é um deus romano, né? Então eu gosto mais da palavra Budô, uma prática de combate, alguma coisa nesse sentido. Então, eu penso que o Aikido pode sim ajudar muito as pessoas a desenvolverem aspectos de frear o seu impulso agressivo. Mas para isso elas têm que também estar propensas a essa mudança, né? Tem uma história que diz assim, do sujeito que leva o cavalo até o rio para que o cavalo tome água. Ele fala, eu só posso levar até o rio. Agora, tomar a água é por conta dele. Então, o Aikido oferece todas as ferramentas para que a pessoa possa transformar a sua vida e não mudar. Mudar é perder barriga, então vai para academia, vai fazer apoio, vai fazer abdominal, vai fazer supino, se ela quer mudança. Agora, se ela quer transformação, ela entre num dojo sério, com um sensei sério, e existem muitos senseis sérios no Brasil, e com essa proposta filosófica mesmo, né? De transformação na vida das pessoas. Então, por esse aspecto, as ações sociais são importantes dentro do Aikido.
e muitos dojos ainda não se tocaram disso. Perfeito. Perfeito. Meu amigo Rodrigo aqui está perguntando se o Sensei, até para esclarecer quem está nos assistindo aqui, que não pratica o Aikido, o Sensei Morihiro Ishiba é o fundador da nossa arte, né? O Sensei Altair acabou contando um pouco da história dele aí, foi muito resumida aí, mas só para você estar entrando no assunto. E aí o Rodrigo me perguntou aqui se o Sensei Morihiro Ishiba era pacifista, assim como o Funakoshi, que é o fundador do Karate Do. Ó, vamos lá. Eu trouxe toda a minha biblioteca aqui para me ajudar. Outro livro que vocês têm que ter na prateleira. Quem iniciou a Aikido, eu acho que a partir de faixa marrom, que não tem mais como voltar atrás, né? Dali para frente, e o Aikido só começa depois de Yudansha mesmo. Essa é uma verdade. Esse livro sobre a biografia do fundador foi escrito pelo próprio filho dele, o Kishomaru Ueshiba. Então, o fundador, ele se tornou um pacifista. Ele não era um pacifista, né? Ele estudou a primeira infância dele em mosteiro budista. A educação que ele teve de letramento, matemática, ajudou ele para ele investir, né, em si mesmo e na família. Ele praticava um budismo que até hoje existe, chama Shingon. É um budismo mais místico, mais cheio de xamanismo, vamos dizer assim. E depois, quando ele teve esse contato com o Omisaburo Deguchi, dentro da Omoto Kyo, né? E hoje a Omoto Kyo tem uma derivação, no Brasil a gente conhece como a Seichonoye, que saiu da Omoto Kyo. Eu, quando estive no Japão, eu conversei ao telefone só com um brasileiro que ele começou no Aikido, no Brasil, e aí houve a oportunidade, um convite, de ele ir para o Japão treinar dentro da Omoto Kyo, dentro do dojo que o sensei tinha, dentro da Omoto Kyo. E eu conversei com ele, né? Ele já está lá há 10 anos, e aí quando ele pensa, a carga sempre aumenta mais de cobrança. Então, eu não diria que o grão-mestre era pacifista, porque ele lutou em guerras, ele tinha essa índole, mas ele se tornou pacifista, né, ao longo dos anos, a partir que ele teve uma maturidade e teve esse contato mais profundo com a religiosidade decorrente da Omoto Kyo. Mas hoje a gente pode considerar, tanto é que ele fala que o Aikido é para paz no mundo, né? Mas antes de achar paz no mundo, esse que é o grande filão da coisa, você tem que achar paz em você. E aí eu vou para Mahatma Gandhi. Seja a paz do mundo, o mundo que você cria em você. A paz que você quer no mundo, você tem que criar em você. Então a gente que é da área da segurança, né? As pessoas falam em violência. Mas as pessoas se autoviolentam, né? Fumando, bebendo, dormindo mal, se alimentando mal, não praticando exercício, se estressando. Então, elas se agridem, né? Elas se violentam. Maravilha. Alguém precisa de paz interior. Rodrigo. Todos nós precisamos, Rodrigo, dessa paz interior. Então, aí, ó, tem em Salvador aí, sensei para te ir lá fazer um Negashimasu, ele vai te ensinar. E Aikido é saúde, né? Acima de tudo. Toda vez que você recebe uma técnica, você está trabalhando o seu físico interno, né? Seu coração, seu pulmão, seu rim. E eu desconheço outra arte que faça isso. Enquanto você recebe uma técnica, ainda está recebendo fisioterapia, né? Não é à toa que o Aikido é conhecida como a arte da paz, né? A gente visa aí estar melhorando o ser humano. Muita gente fala dessa questão de se tornar um estilo de vida, né? A gente começa a entrar nessa linha de raciocínio. Sensei, eu preparei algumas perguntas aqui, viu? Tá aqui anotadinho. E aí, vamos lá.
Considerando que respeito gera respeito, eu costumo muito falar isso com meus alunos, né? Gratidão gera gratidão, né? Tudo que a gente oferta, a gente acaba recebendo de volta, tá? Dessa forma, fala pra gente aí sobre os princípios, né, das 4 gratidões. É o universo, os predecessores, o próximo, as plantas, os animais. Então, como volto lá ao Aikido em harmonia com a natureza. Deixa eu pedir só um favor aqui, tá? Todas as pessoas que estão nos assistindo, apertar no aviãozinho aí, tá convidando os seus contatos para estar assistindo a gente aqui. E tem um coraçãozinho no cantinho na direita embaixo. Apertem aí, gente, o máximo que vocês puderem, né? Para a gente é entendido como algoritmo e ajuda bastante no engajamento, tá? Apertem aí o máximo que vocês puderem. João, não, pode apertar até o final da live aí. Fica lá, lá na live lá. Então, Aikido e natureza, não tem como dissociar isso, porque o próprio Aikido é natureza, né? A Motokyo que eu vinha falando, ela deriva do shintoísmo, e o shintoísmo, ele prega essa divinização do ambiente natural, né? Uma pedra, ela representa o divino, a água representa o divino, as plantas. Então, a gente costuma ver muitas fotos do grão-mestre trabalhando junto à natureza, fazendo técnicas ou com a enxada na mão, né? Fazendo a sua horta, plantando. O último dojo em Iwama, onde ele faleceu, os alunos mais antigos iam para lá visitá-lo, e era quando eles estavam de folga da universidade, eles iam para lá nas férias, e eles trabalhavam muito na horta. O grão-mestre acordava 4 horas da manhã, ia rezar, todo mundo ia junto com ele para as orações e coisa e tal. Acabava a oração, tomava o café, nada de treino, horta. Vamos trabalhar no campo, produzir comida. E aí, quando está bem estafado, braço estafado o dia todo, à noite faz ofurô, treino. Aí só treinava à noite mesmo. Então, quando o corpo já... Por quê? Porque esse contato com a natureza vai te ajudar a te harmonizar, né? Eu pratiquei durante um bom tempo lá no mosteiro, fazer ikebana, esse contato com a natureza, né? Uma flor, um arranjo floral que você faz, trabalhar com bonsais. Eu também já trabalhei uma época com bonsai, hoje eu moro numa chácara. Então, esse contato com a natureza nos permite nos harmonizarmos, fazer o que o pessoal costuma dizer aí nas terapias, né? Descarregar, né? Andar descalço na grama e coisa e tal, trabalhar, sujar a mão de terra. Isso ajuda a gente a aliviar um pouco do estresse. E aí você vai diminuindo esses conflitos internos seus, né? Eu costumo trabalhar aqui no terreno, vem um monte de ideia à cabeça, forçando, né? Mas é também um momento de zen para mim, um momento mais tranquilo, um momento de relaxar também. Então, Aikido é esse movimento com a natureza. Não tem como dissociar o Ki, né? Esse Ki, essa energia universal onde todos nós estamos imersos. Seres humanos, animais, plantas, minerais. Somos todos um só. Somos todos Ki. Excelente. E diz pra gente, Sensei, fala das 4 virtudes, né? A gente tem aqui a virtude da coragem, da sabedoria, do amor, e a virtude da empatia. Fala pra gente um pouco. Deixa eu fazer aqui a minha colinha. Por favor. Então, antes de falar das virtudes propriamente ditas, primeiro eu queria esclarecer o termo virtude, né? Virtude vem de virtus, do latim, e que deriva de virilidade. Em português a gente pode chamar de virilidade, de masculinidade, de potência. Então, virtude é uma potência, né? E aí, quando eu falo
esse virtude dentro da filosofia e dentro de um período aí, vamos dizer, Idade Média, coisa e tal, até a Idade Média, quando existem obras tipo O Príncipe, do Maquiavel, coisa e tal, que ele dá ênfase à virtude, é a virtude masculina, de potência, de impor. Mas nós vamos ressignificar essa virtude, essa potência, não como masculinidade, não como gênero, mas sim como uma vontade de realização, certo? Então é como a gente sempre fala, né, para quem está iniciando, ataca com vontade, né? Mas o filme é com vontade, bota gana, bota paixão nisso, porque senão não dá para fazer a técnica, o cara ataca já com medo. Então você tem que ter virtude, você tem que ter presença, você tem que ter potência. Então esse sentido de virtude que eu gostaria de enfatizar quando a gente vai falar do Aikido, das virtudes. Vou começar com a coragem, o que você me pediu. Coragem. Vou me ancorar aqui em Aristóteles. O oposto da coragem não é a covardia, né? Não é o covarde. Também o temerário, né? Aquele covarde temerário. Também não é o destemido, o ousado, que vai de peito aberto. Coragem, ela está muito atrelada à prudência. Então, coragem vem de coração. Agir com coração. Coragem. Agir com coração. E agir com coração é agir com prudência, né? Medindo todas as consequências daquilo que você se determina a fazer. Nós, como policiais, por exemplo, nós não podemos entrar de qualquer jeito em todos os ambientes. Em nenhum ambiente. A gente vai com cautela, né? Então, uma das virtudes atrelada à coragem é a cautela, a prudência. Por exemplo, uma palavrinha que a gente usa muito, e que está em moda agora, corrupto, né? Corrupto deriva de coração rompido. Corrupto, coração rompido. E coragem, então, é agir com o coração. Mas não é agir com o coração de forma relaxada. Não. Agir com esse coração dentro da prudência, dentro do discernimento, para que você não ultrapasse também o limite do outro. Às vezes a gente quer ser o bonzinho, né? Quando a gente vou falar da empatia, e aí a gente está fazendo mais mal do que bem para o sujeito. Quando a gente quer fazer muito bem, quando a gente quer carregar, né? Sabedoria é o que falta para muitas pessoas, inclusive para mim. Conhecimento pode ser isso daqui, né? Atrás de mim, muito livro. Isso é conhecimento. Saber empregar as informações, saber utilizar essas informações em prol seu e da coletividade, isso é sabedoria. É tirar o melhor proveito daquilo que você aprende. Apreender, né? Pegar para si. Aquilo que você conseguiu assimilar como bom para você. Então, eu sempre tive, desde a minha adolescência, essa ideia de que de nada adianta um conhecimento se eu não posso aplicar. Então, tudo o que eu queria saber, eu sempre busquei livros técnicos. Não gosto muito de ler romance. É uma falha minha, talvez. Não gosto de ler romance. Eu gosto de algo que me ensine a fazer algo. Então, isso é um saber prático. Eu estava ouvindo uma palestra de Almir Klink. Almir Klink fala o seguinte: na Alemanha, na Suécia e tal, os jovens não vão para a universidade. Eles vão para cursos técnicos. Por quê? Porque aprende fazendo. Destrói toda aquela... Para que você vai aprender milhões de coisas em matemática? Você tem que saber empregar essa matemática a seu favor. Então, o curso técnico facilita isso. Amor. O que dizer do amor, né? Muitas vezes a gente cai nas ciladas do amor. Amor dentro do Aikido
é esse ai, né? É estar próximo, é o acolhimento. Eu fiz uma live com o Henrique Sensei, lá de Natal, e aí a gente falou do acolhimento que a gente deve ter no dojo quando chega um faixa branca, ou o cara nem é faixa branca, chegou lá na porta do dojo, não deixa ele assim, à solta, assustado com o que está acontecendo. Não, acolhe ele, orienta ele, faça ele se sentir bem, faça ele se sentir em casa. Então, a gente, sabendo acolher, sabendo atingir essa pessoa nas suas necessidades, ela vai permanecer do dojo. E para isso você não precisa paparicar ela, você só precisa ser verdadeiro. E aí vem a questão, já engatando, a empatia. Ser empático é se colocar na posição do outro. Não é sofrer como o outro. Os índios norte-americanos têm um exemplo que eu acho bacana para explicar a empatia. Que eles chamam do mocassim. Eles trocam os mocassins, eles vão lá na roda, tem uma treta entre um e o outro, e aí eles trocam o mocassim para dizer, veja do meu ponto de vista. E o Aikido tem muitas técnicas que favorecem isso. Eu gosto muito de transmitir esse lado da comunicação não violenta, eu estudei um pouquinho de comunicação não violenta, através da forma física do Aikido. A pessoa me ataca e ela está vendo algo que eu não estou vendo, que está nas minhas costas. E quando eu saio da técnica para entrar em contato com ela, o amor, né? O amor só existe pelo contato. Quando a gente está afastado, não existe amor. Tinha um projeto aqui em Florianópolis, do Laros, que ele dizia, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, é esse trabalho que você está fazendo, de fazer com que as pessoas conheçam o Aikido, para que elas amem o Aikido, para que elas vejam a necessidade dele na sua vida, né? Pode ajudar muitas pessoas. Pode ser que para outra pessoa seja fazer capoeira, já que vocês estão na Bahia. E ela se sinta acolhida lá. E tem grandes mestres fazendo bonitos trabalhos sociais aí na Bahia com a capoeira, que sempre foi marginalizada, mas que tem uma pegada social muito forte. Então, essa é a empatia, porque ele viu a necessidade de acolher esses meninos. Isso é empatia, né? Perfeito. E aí a gente vê, como você falou aí, que o Aikido não é tão somente uma arte marcial, é um Budô, né? Para quem está nos assistindo e talvez não entenda, é um caminho marcial, né? E a gente começa a entender de como o Sensei mudou aquele pensamento, né? De, às vezes, usar a técnica para um contexto que ele estava, de guerra, que tinha que se sobreviver, de machucar pessoas, etc, etc. E a gente vem para a contemporaneidade, isso depois que ele tem um contato ali mais religioso, né? E ele vê como o Aikido, a arte marcial, ela pode ir além disso, né? Em vez de ela destruir pessoas, ela melhorar pessoas, né? Isso é fantástico. Sensei, constrói. O Sensei Moriyama Ueshiba deixou 3 princípios filosóficos do Aikido para a gente, né? Isso é fantástico. A mente deve estar em harmonia com o funcionamento do universo. O corpo deve estar ajustado com o movimento do universo. E a mente e o corpo devem ser um só. Tem como treinar sem estar lá, mas explica aí para a gente. Deixa eu falar para a gente, por favor. Então, o Sensei, ele tinha uma sede muito grande de saber também. Tem muitas fotos que mostram isso, e quando você lê a biografia aqui que o Kishomaru fez, os Utideishi chegavam à noite, tarde da noite, às vezes vinham da universidade, e ele perguntava para os Utideishi dele, o que você aprendeu na universidade hoje?
me ensina, me mostra, me fala. E aí, às vezes, ele perguntava para a pessoa, como é que foi o seu dia? Me fala do seu dia. Me conta. Ele queria aprender com as pessoas. E ele lia muito também. Então, ele tem uma filosofia. E aí, o Aikido tem por detrás esse peso filosófico mesmo. Eu desconheço, né? Eu não conheço muito de outras artes. Eu só pratiquei judô e um pouco de tai chi. Mas eu não conheço assim, a profundidade. Eu sei que tai chi tem muito do taoísmo e tal. Mas esse aspecto filosófico do Aikido, o grão-mestre traz muito do, como eu já falei, da religiosidade, do budismo e do shintoísmo. Então, para o Zen budismo, não existe essa coisa, essa dicotomia mente e corpo. Tudo é um só. Só existe uma mente porque existe um corpo. A mente e corpo, tem um mestre que diz assim, mente e corpo nascem junto com o nome. Quando você nasceu e ganhou um nome, mente e corpo estavam junto ali naquela hora, junto com o seu nome. Então, dissociar mente e corpo não dá certo. A gente pega, por exemplo, no Aikido, você tem que mexer braço direito com perna esquerda e girar o quadril. Tudo ao mesmo tempo. Né? Tem que coordenar tudo. Às vezes é difícil para ensinar para criança, né? E às vezes é difícil ensinar para adulto isso tudo. E sem olhar. Então você tem que ter uma percepção do seu corpo como um todo. Então, para que você mexa a sua mão, a sua mente tem que estar atenta, tem que estar plena. Mestre T.D. Suzuki, um mestre do Zen budismo, ele escreveu o seguinte: Aikido é o Zen em movimento. E qual é o princípio do Zen? É o Mu, o vazio. Então não tem como tu ficar na frente de uma pessoa que vai te atacar com uma espada e ficar pensando, eu vou para a esquerda. Se tu pensou, velho, a espada vai te pegar. Então, a tua mente tem que estar presente no teu corpo ali. O que você tem pela frente? É esse cara com a espada na minha frente. É esse cara com esse bastão na minha frente. Esse cara quer me acertar. Então, eu tenho que estar ali com ele. Eu tenho que estar conectado com essa pessoa. Então, a minha mente tem que estar toda com ele. Mente plena, que a gente fala no budismo. E aí, qual é o universo? A universalidade é eu e ele. Eu e ele somos o centro do universo agora. E quando acontece o ataque, não tem mais ele e eu. Tem a unicidade. É uma única coisa. Aí aqui. Ou seja, a junção dessas energias. Então, aí está a universalidade por detrás. Então, o Sensei via o universo como um grande professor. Ele falava. O universo é o nosso grande professor. Você aprende com as plantas, você aprende com os animais, você aprende com as águas, você aprende com as pessoas. Então ele tinha essa sede do aprender, porque tudo para ele era um livro aberto. Mas tem que querer ler, né? Não tem como praticar Aikido e não ter a parte da leitura, né? Isso é bem interessante. Concordo. É uma arte marcial muito rica. A gente seria um desperdício, eu prefiro dizer assim, seria um desperdício praticar Aikido e não ter a leitura. E aí, você até falou uma parte interessante dessa mente e corpo, né? Eu falo disso, que a gente fala até de concentração. Muita gente tem dificuldade de concentrar, essa ideia de estar pensando muita coisa ao mesmo tempo. No treinamento no dia a dia, eu sempre vejo os alunos assim, se a gente está pensando na técnica e em algum momento pensa em outra coisa fora do dojo, a gente erra a técnica. Não é porque a gente não sabe, é que a gente pensou fora, né? E é bem interessante, a gente tem que estar com a mente e corpo ali naquele local para a coisa acontecer. Amigo Rodrigo, diga, Sensei. Acontece com a gente, Sensei, né? A gente está explicando a técnica e está falando e fazendo. Aí acaba tropeçando no Hakama, tropeçando no quê? Porque nós não estamos no centro ali. Nós estamos explicando, então tem que fazer primeiro, depois explica, depois faz passo a passo explicando, né?
Depois eu quero contar uma história sobre dessa vivência fora do dojo, da mente plena, e como o Aikido me salvou a vida. Então conta. Já estamos agora? Você não ia ler um negócio aí do amigo? Então tá. Rodrigo perguntou aqui uma dúvida. O Eshiba Sensei preserva as técnicas do Daitoryu Aiki Jujutsu ou nesse processo mais espiritual ele deixou de lado? Rapaz, homem seu menino, essa é uma pergunta capiciosa. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, escreveu o seguinte: eu só pude olhar mais longe porque subi nos ombros daqueles que me antecederam. Entendeu? Se ele não tivesse conhecido Susaku Takeda, a gente não teria Aikido. Se Susaku Takeda não tivesse feito o caminho que fez, a gente não teria Aikido. Tanto é que o próprio Ueshiba Sensei, o grão-mestre, mudou a denominação do Aikido. Foi a última denominação. O Aikido ganhou vários nomes no caminho. E por que o Aikido ganhou vários nomes no caminho? Porque o nome no Japão é uma coisa muito séria. O nome traz uma carga de energia e uma responsabilidade. Por exemplo, meu nome de monge é Tokushi. E esse nome de monge deriva da minha própria prática. Esse shi é do Bushido. E Tokushi quer dizer preserve o caminho. Preservar o caminho pode ser tantas coisas, né? Mas o nome, toda vez que a gente é ordenado, você tem uma graduação no Zen, você recebe um nome, o nome do Dharma, como se fosse um nome de batismo. Há uma mudança, porque o nome traz uma carga energética, né? Eu acho que é isso, entendeu? Eu acredito que ele preservou algumas coisas, mas ele teve que adaptar, assim como o Moriteiro, o Eshiba teve que adaptar o Aikido para a modernidade, e ele que foi o grande responsável de espalhar o Aikido para o mundo todo, porque o grão-mestre só estava no Japão e no Hawaii. O Kishomaru que mandou gente para tudo que é canto do mundo para difundir o Aikido. Então, cada um tem a sua parcela, né? Mas, por favor, depois eu conto a história, se não tem mais nada. Bom, eu vou perguntar, tem a ver com isso. Como o Aikido ajudou a sua vida? Então já vou responder. Pronto. Cara, eu digo assim, eu não seria eu se não fosse o Aikido. Volta à questão das costuras que a gente faz, né? As suturas que a gente faz na nossa vida, com as relações que a gente faz. Eu passei por muitas dificuldades, grandes momentos emocionais que você diria assim, pensar até em suicídio, do impacto disso que ocorreu. E quando essas coisas ocorreram, eu já tinha começado o Aikido, né? Essas ondas grandes, né? E aí o grupo segurou, mas ninguém pegou no colo e disse assim, coitadinho, coisa e tal. Não, treina. Treina, é dobrar o teu ego, é tu entender, tu se harmonizar com o que a natureza está te dando. A natureza está te dando um presente. Agora a gente tem aí a Covid. Não vou dizer que é coisa boa, tá, gente? Senão vão me matar. Mas, se não fosse a Covid, eu não faria live. Não sei se você faria. E eu, através das lives, eu conheci tanta gente desse Brasil todo. Tá o meu amigo Paulo aí, né? Que não me deixa mentir sozinho, mente junto comigo, lá de Fortaleza. Conheci gente de Natal, conheci gente do Acre, do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte. Gente que eu não teria possibilidade de ir na casa das pessoas para visitá-las, na cidade delas. E as lives estão proporcionando isso. Então, o que o Aikido ensina? Aikido é harmonia. É isso que a gente tem agora, é pandemia, só dá para treinar pelo Zoom. Vamos treinar pelo Zoom, velho.
fazer o quê? É isso que tem. Se der para voltar treino com arma dentro do pátio, como a gente está voltando, vamos para o treino de arma no pátio. É o que dá para fazer. Então, o Aikido é se harmonizar. Então, as coisas que aconteceram na minha vida, que eu diria assim, é uma grande tragédia, hoje eu olho ressignificando aquilo. Eram momentos que eu saí mais forte. E aí, o que o Aikido ensina? Quando você cai, faz um ukemi, você levanta do outro lado, não fica no chão. Não é? Você é treinado para levantar, você não é treinado para ficar no chão. O chão é morte. Por isso que ele é tão rico para nós policiais. Se a gente for para o chão, vai tomar um chute na cabeça. Pensa de fazer policiamento no estádio lá. Qual é que é o estádio aí de futebol aí de vocês? Ó, tem um Barradão aqui, professor Vitória. Aí tem a Arena Futinol. Já imaginou o quebra-pau de torcida, o policial no chão? Eles vão querer matar o policial. Então você tem que ficar em pé, cair e levantar. Então o Aikido é para a vida. Você ressignificar o que acontece na sua vida. Eu vou contar uma história, voltando um pouquinho atrás, da atenção plena, de como a mente não pode estar dispersa e ela tem que estar centrada naquilo que você está fazendo. E aí eu conto como que o Aikido ajudou a minha vida. Eu estava fazendo um passeio de automóvel, um 4x4, com um grupo de 26, 27 carros. E a gente era só trilha, né? Trilha. E junto comigo estava um colega que hoje ele é faixa azul. Inclusive ele está usando a minha faixa. E na época a gente foi fazer essa trilha e nós éramos o penúltimo carro. E o nosso carro caiu numa ribanceira de uns 30 metros de altura. Nós capotamos de 30 metros de altura com a S10. Deu perda total na S10. Caramba. Nós não nos machucamos. Eu vi o meu óculos sair do rosto, tentei pegar, não deu. Voltei para a posição de acidente, que eu aprendi com o pessoal do Graer, né? Então, quando a gente começou a capotar, que o carro virou, ele só olhou para mim. Sensei, que é isso? Eu, capotamento. E aí a gente virou umas 8 vezes. E aí a gente parou numa árvore. Quando o carro parou, que deu aquela sacolejada, ele botou a mão no meu peito. Sensei, tá tudo bem? Eu tô bem. Eu só quero saber o que essa chave de roda tá fazendo na minha mão. Eu parei de cabeça para baixo com uma chave de roda na mão. Bem provável que aquilo estava voando dentro do carro e vinha na direção da minha cabeça e eu segurei aquilo. Então, eu não fechei o olho em nenhum instante durante a queda. Fiquei consciente do que estava acontecendo, tentei ficar alerta. Mas é muita coisa e eu consegui pegar esse objeto que estava no console do carro. Podia ter me machucado. Então, isso vem do treinamento. Não é uma coisa que você nasce com isso. Se você não tiver treinado, você não faz. Zanchinho, né? É isso aí, né? É isso aí. Então, isso é a união de mente e corpo. E com o universo, porque é o universo de cabeça para baixo ali, né? Para baixo para cima, para baixo para cima. Então, teve outros episódios em que a gente usou o Aikido, né? Mas esse eu acho que é o mais marcante para fechar aquela ideia anterior. E aí, esse cidadão que passou por um acidente, eu tenho um aluno, ele estava de bicicleta e um carro atropelou ele, e ele rolou no asfalto, levantou assim, o pessoal fica olhando, como é que pode? Né? E aí você vê que não é só a luta, ajudou e salvou a vida dele, ele não se machucou, ele rolou no asfalto, estava quente, era uma tarde, né? O sol aqui forte, e ele levantou bem tranquilo, todo mundo ficou assim atônito, a bicicleta estava lá acabada, e salva vidas, né? Há essa percepção que, como você falou, a gente não para pensar, a gente faz, né? E aí vem a frase assim, você cai 6, levanta 7, a gente não fica no chão. A vida, ela vai nos derrubar, cabe a gente levantar novamente, né? A gente não pode ficar lá no chão reclamando da vida, a gente tem que levantar e se movimentar, né? Então, essas lições
A gente vai treinando, né? Está rolando, levantou. Pô, por que eu rolo tanto? Né? Tem gente que tem medo de cair. Geralmente o iniciante, ele chega assim, professor, eu tenho que fazer essa queda mesmo, né? Tenho que rolar, não tenho como pular essa etapa. Eu disse, não tem jeito. Isso daí vai ser o resto da vida aqui dentro, né? O resto da sua vida, né? Se você não souber cair, eu vou te machucar, eu não vou poder aplicar as técnicas, né? Então, isso que a gente vai desenvolvendo, a gente vai levando aquele conhecimento dentro do tatame para a nossa vida, né? E melhora a nossa vida, né? E em aspectos. Você falou aí que você teve um processo atrás na sua vida, pensou em suicídio, né? Eu tive já alguns depoimentos de alunos, de pessoas que estavam depressivas, praticando o Aikido, melhorou. Eu tenho um empresário, tinha um problema sério de ansiedade, e praticando o Aikido, melhorou de uma forma que as pessoas ao redor dele que perceberam e falaram isso para ele, a esposa, funcionários e etc. Pessoas ao redor. Então você vê como a gente vai melhorando enquanto pessoa, quando a gente bota esses ensinamentos, né? Quando a gente tem o dom, tem isso como o nosso caminho, né? Que a gente melhora de fato, né? Pensei nosso tempo, diga, fale. Eu só quero dizer assim, não é uma mudança, é uma transformação, porque não tem mais como você voltar atrás. É igual andar de bicicleta, você não deixa mais, não desaprende. Então, você está seguro com o aprendizado do Aikido, porque você vai levar, e Aikido não é para tatame. Ali é para a gente confraternizar, com técnica, movimento. Aikido é para a vida. Porque agora a gente perde esposa, perde filho, né? Tem morte de pai, morte de mãe. Como que a gente vai lidar com isso? Né? Essas são as quedas, né? Essas são as quedas. Temos horário, né, meu querido? Vamos lá. Eu vou aproveitar e falar aqui, essa live de hoje ela tem um teor diferente e vai ter uma dobradinha, viu, gente? Amanhã, que eu vou estar sendo convidado aí pelo Sensei Altair, vai ser uma outra live amanhã, a gente até participe, né? O tema amanhã, o Sensei, a gente vai falar de como é que ajuda a sociedade, né? Em vários aspectos. Vai ser uma continuidade de hoje, né? Me sinto honrado aí pelo convite. Espero poder estar agregando aí. Vai ser uma continuidade desse papo leve que está sendo hoje, como é o Aikido. O Aikido a gente chega para treinar e sai leve. Eu, por N vezes, fui treinar estressado e quando saía tranquilo, zen, né? Sensei, o que é bom dura pouco. E aí sempre está chegando aí. Eu queria que o senhor deixasse, né, uma mensagem para todos nós que nos assistindo, as pessoas que nos assistindo aqui, o pessoal ficou fiel aí, pegando conhecimento. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado por todos vocês aí que participaram. O Paulo costuma dormir cedo, agora está até tarde aí da noite, vendo a live com a gente. Eu queria deixar o meu abraço para a Luísa, né? Nem falei da Luísa lá no início, como é que ela tá? Tá dormindo já? Tá bem, teve ontem um acidentezinho, mas já tá bem, tá bem. Papai cuida de criança. Gente, se você ainda não pratica Aikido, procure um dojo aí em Salvador, em Natal, em Recife. Procure um dojo para treinar, conheça, dê oportunidade para você primeiro. Eu acho que a grande lição do Aikido são duas para mim. Primeiro, aprender a cair e levantar. Aprender que você vai perder sempre. Então, do budismo a gente fala dukkha, né? A gente sempre vai viver num alegria e sofrimento, nessa ciclicidade. Ninguém vai viver plenamente assim. Então, a gente vai ter momentos de queda, momentos difíceis, vamos dizer assim. Então, o Aikido nos prepara para momentos difíceis. E esse preparar é o acolhimento. Você acolhendo, quando você acolhe aquilo dali, é como você acolher um soco, um Shomen-uchi, um Yokome-uchi. Você não foge dele, você vai para cima para ver o que é aquilo dali. E você se harmoniza com aquilo que está ali. Ou seja, você entra dentro do problema para resolver o problema. Você não foge do problema. Às vezes você não tem a capacidade para resolver. Então, vá buscar alguém que consiga resolver o seu problema. E aí está a sabedoria. Então, busque uma atividade física,
vá praticar Aikido, vai praticar dança. E quem já pratica, pratique agora leitura. Porque chegar à faixa preta e não saber nada da história da Aikido é muito feio. É demais. E durante a pandemia, né? Vamos pro Zoom, né? Vamos pro Zoom. Vamos pro Zoom. Aqui a gente manteve, né? Treinos regulares, aí, segunda, quarta e sexta, tendo contato com os nossos alunos. Abrimos uma turma aí de defesa pessoal para mulheres. Também está tendo a segunda, quartas e sextas, né? Em horários diferentes. A gente tem passado o conteúdo do Aikido, tem mantido contato. Nesse período de pandemia, onde muitas falas, né, nos levam às vezes a deixar para baixo, a gente, quando pratica o Aikido, a gente eleva a autoestima, a gente vê, não, a gente não existe de esperança, a gente começa a ver o lado bom das coisas, né? Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais fantásticos, é uma das melhores transformações, dá esse otimismo para a vida, né? Vamos aproveitar que a gente tem essa vida aí, aproveitar da melhor forma, né? Praticando Aikido é melhor ainda. E das fora que nos ajuda a imunidade, que nunca foi tão importante, ter a imunidade bem forte. Sensei, muito obrigado. Amanhã estamos firme e forte novamente, batendo esse papo maravilhoso. Obrigado. Minha esposa acabou de escrever aqui, ouvir vocês nos traz paz, né? Isso é muito bom. Ela Sensei sempre é uma apoiando figura a gente. maravilhosa. É importante. Ai, tomo arigatou e até amanhã, se Deus quiser. Doitashi Maste Oyasumi Nasai. Bom descanso para todos. Nos vemos amanhã lá no Caminho Azar Dojo. Venha para Florianópolis então amanhã, você. Valeu, estarei aqui. Um abraço, meu amigo. Bom descanso para todos. Até.